cuidado com a privacidade. Boa noite de novo para vocês. A primeira informação que eu quero passar, e peço que compartilhem com os colegas, como só restam mais 2 aulas, sem contar a de hoje, antes das provas, na próxima semana eu antecipei em meia hora o início das nossas aulas. Eu já passei a atividade para vocês há algum tempo, então eu acredito que já tiveram tempo de fazer a atividade, de assistir ao vídeo dessa matéria, e aí eu antecipei em meia hora o início para que a gente possa ter tranquilidade para encerrar a matéria nos próximos 2 encontros. Então, ainda que hoje eu não vá avançar tanto assim na matéria, eu vou andar só mais um pouquinho, nós vamos ter um bom fôlego depois se pudermos começar às 7h30. Então, eu antecipei na agenda e peço que vocês compartilhem também com os colegas, embora eu esteja aqui falando isso gravando. Então, como eu já disse, a primeira coisa que eu vou fazer, repito, eu vou avançar mais um pouquinho na matéria e depois eu volto para apresentar para vocês uma coisa que ficou faltando, que foram os meus critérios de correção da A1. Então, por partes, primeiro vou compartilhar minha tela. Bom, na nossa aula passada, nós já percorremos as 2 primeiras partes aí da matéria do texto. Então, eu falei para vocês que, etimologicamente, texto significa tecido. O que é tecido? É algo que é costurado. Então, você tem fios entrelaçados compondo o tecido. Ora, o texto, portanto, vimos na primeira parte, é um conjunto de palavras, orações e frases. As palavras estão entrelaçadas dentro da oração, as orações estão entrelaçadas nos parágrafos, e os parágrafos estão entrelaçados, compondo o texto num sentido mais amplo. Vimos na aula passada que o texto pode ser dissertativo, ele pode ser narrativo e descritivo. E vimos também que o contexto é o conjunto das informações que acompanham o texto. Ainda na aula passada, falamos da construção do sentido do texto. E aí eu disse para vocês que o texto, para ser entendido, exige esforço do receptor. Primeiro, o receptor não pode ser passivo. O receptor tem que ser ativo. O entendimento do texto exige a participação ativa do leitor, do receptor. Além disso, o leitor precisa ter algumas competências linguísticas. Ele precisa ter algumas competências linguísticas para conseguir chegar ao significado do texto. Então, para o entendimento do texto, há a necessidade do esforço do leitor e a necessidade de que o leitor tenha uma competência linguística. Mas, além disso, é muito importante que também o emissor, portanto, o escritor, aquele que produz o texto, o autor do texto, se esforce para tentar produzir um texto claro. Portanto, o emissor, quando estiver numa comunicação científica, deve se esforçar para transmitir clareza no seu texto. Bom, eu falei também na aula passada que o texto que não é claro é o texto obscuro ou ambíguo. Então, o emissor se esforçará por produzir um texto que não seja obscuro ou ambíguo. Ainda na aula passada, e finalizando a aula passada, eu falei sobre o inciso 1º do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98. E disse que nesse inciso há algumas regras
que a lei deve seguir. Qualquer lei feita no Brasil tem que seguir essas regras para obtenção de clareza. E foi a partir daqui que eu propus o desafio da A2 para vocês. Então, para que a lei seja clara, o legislador tem que usar palavras e expressões no sentido comum. Também tem que usar frases curtas e concisas. Construir a oração na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. Buscar a uniformidade do tempo verbal, não ficar variando o tempo verbal, preferindo, sobretudo, o presente. E usar recursos de pontuação de forma judiciosa. Então, pessoal, primeira coisa, na aula passada, eu conversei com vocês sobre o texto, trouxe, como disse, algumas definições, tipos de texto, falamos depois da construção do significado do texto, e eu disse que quando um texto é comunicado, ele tem um sentido, tem um significado, mas para que você descubra qual é o significado do texto, há necessidade de esforço do leitor, há necessidade de esforço do ouvinte, claro, ele tem que ter uma participação ativa, ele tem que ter uma competência linguística para conseguir ler um texto, e do outro lado, obviamente, antes, o próprio emissor, o autor do texto, tem que se esforçar para produzir um texto claro. E nós paramos na aula passada quando eu apresentei o primeiro inciso da Lei Complementar 95, no seu artigo 11, e associei isso com a A2, de que se for necessário eu volto a falar no final. Agora eu quero avançar mais um pouquinho. Então eu quero falar da coesão, da coerência e da intertextualidade. Vou novamente compartilhar a tela. Então, como eu salientei, vamos falar da coesão, da coerência e da intertextualidade. Primeiro, texto é um tecido. O texto é um conjunto de palavras, orações e parágrafos que estão costurados. Quando você joga palavras, quando você joga orações numa resposta da prova, você não produziu um texto. Você simplesmente jogou frases soltas. Para que isso vire um texto, você tem que costurar, você tem que ligar, você tem que conectar as frases. Veja, muitas vezes a gente faz essa ligação sem perceber, pessoal. Nós ligamos, por exemplo, orações e nem notamos que estamos fazendo isso. Olha esse exemplo. Comprei um celular que foi muito útil para realizar a prova. Se você olhar, você tem uma oração, duas orações. E elas estão ligadas pelo pronome que. O que significa o qual. E ele traz o celular para a oração seguinte, sem que eu precise repetir a palavra. Ele costura as duas orações. Comprei um celular, o qual, quer dizer, o celular foi muito útil para realizar a prova. O que amarrou as duas orações, compondo um pequeno texto. Portanto, muitas vezes nós fazemos isso, vocês fazem isso, vocês escrevem assim, vocês falam assim, e nós não percebemos que estamos usando alguns recursos para ligar, para amarrar, para costurar o texto. Quando a gente fala, então, de coesão, nós estamos falando nessa amarração, nessa ligação que é feita dentro do texto. E nós estamos falando em vários níveis. Eu preciso ligar palavras dentro de uma oração. Preciso ligar orações dentro de um período. E preciso ligar períodos dentro de um texto maior, dentro de um conjunto de parágrafos. Pois bem, essa ligação é fundamental para você transformar as frases no texto. Eu vou apenas trazer alguns exemplos para vocês. Primeiro, de palavras que vão ligar orações.
Então, existem muitas palavras que amarram 2 ou 3 orações que estão aí num período, e, insisto, nós nem percebemos que estamos usando essas palavras para fazer essa amarração. Eu posso falar de artigos definidos e indefinidos. Olha só, era uma vez uma princesa que vivia num castelo. Um dia, a princesa, quando eu digo a princesa, eu mostro para você que eu já usei essa palavra, que eu já falei da princesa, e eu te remeto para a passagem anterior. Discretamente, eu costurei, eu amarrei os períodos. Ou eu posso usar pronomes. Por exemplo, Luiz e Márcio trabalham juntos. Este é o Márcio. Dedica-se a causas criminais. Aquele é o Luiz, a questões tributárias. Ainda, eu posso usar numerais. Haverá prêmios para os melhores alunos. O primeiro o quê? O primeiro prêmio. Eu estou costurando aí o texto. Eu estou progredindo, puxando aquilo que veio antes. Eu estou amarrando o que veio antes com o que virá depois. Também advérbios e locuções adverbiais. Fui ao mercado. Lá onde? No mercado. Comprei alguma coisa. Portanto, esses são exemplos que estão amarrando frases, estão amarrando orações. E eu também posso pensar de palavras que ligam a parte do texto e permitem a sua progressão, antecipando, inclusive, o significado do texto. Então, existem palavras que eu coloco nos momentos corretos dentro do texto, entre orações ou entre parágrafos, e que, além de amarrar um parágrafo ao outro, ainda transmite um significado. Eu trago aqui, copiei e colei, tabelas que estão no livro do Fábio Trubiliano, lá na minha biblioteca. Sempre sugiro que vocês consultem a minha biblioteca. Olha, aqui eu tenho várias palavras e expressões que amarram as partes do texto, já antecipando um significado. Apenas exemplificativamente, veja aqui palavras que trazem orações, a sensação de oposição, de ressalva, de restrição. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, você vai progredir no teu texto, você vai avançar no teu texto, mas essa palavra vai trazer já, vai antecipar a significação do que virá. Você diz uma coisa e quer falar uma coisa oposta, então você fala mas dois. Você, então, antecipa o significado do que virá. E se você quiser incluir, se você quiser adicionar, você vai colocar inclusive, também, e, mas também, bem como, mesmo, enfim, uma série de outras palavras. Você vai usar expressões aí para fazer a sucessão, a enumeração, a princípio, depois, no meio, ao final, no final, enfim. São muitas, deem uma lida aí, muitas palavras ou expressões que você pode usar, deve usar no seu texto, amarrando as partes do texto e trazendo já uma antecipação de significado para esse texto. Pois bem, então, primeira coisa da aula de hoje. O texto é um conjunto de palavras, frases e parágrafos. Essas palavras, frases e parágrafos têm que aparecer amarradas. Você dispõe de algumas palavras que cumprem essa função de amarrar. O que essas palavras fazem? Elas trazem alguma coisa de trás para a parte da frente do texto. Elas trazem uma ideia de trás, trazem uma palavra de trás e já antecipam, portanto, o significado do que virá. Quando o texto usa bem essas palavras, quando você vai de uma parte a outra, quando você vai de um parágrafo a outro, fazendo a transição, nós vamos dizer que o seu texto está coeso. Quando você faz mal essa transição, teu texto padece de falta de coesão. Mas voltemos para falar agora da coerência. Um texto não é apenas um conjunto coeso, ele também é um conjunto coerente.
ele tem um significado. E aí, a ideia de coerência é a ideia de que o texto tem um sentido, de que ele tem, portanto, um significado. Mais tecnicamente, mais precisamente, sobretudo num texto de cunho dissertativo, que é aquele texto da tua prova, é aquele texto da tua petição inicial, há alguns elementos que indicam a coerência textual. Primeiro, o texto, para ser coerente, não pode ter contradições. O texto não pode falar uma coisa e se desmentir logo em seguida. Insisto, sobretudo estou pensando em textos dissertativos, na tua resposta de prova ou, eventualmente, na tua petição inicial. O que é um texto contraditório? É um texto em que você diz, na introdução, que vai apresentar ideias que defendam uma tese. Você apresenta uma ideia que defende essa tese, mas em seguida você apresenta uma ideia que nega essa tese. E essa ideia é maior do que a primeira que defende a tese. E você conclui que a tese é falsa. Se você disse que iria defender a tese, como que você conclui que a tese é falsa? Como é que você critica a tese? Então, ainda que você tivesse dito na introdução, eu vou trazer argumentos favoráveis e contrários à tese, mas eu vou defender a tese. Você deveria terminar o seu texto defendendo a tese. Então, se você não fizer isso, seu texto será contraditório. Ele vai trazer ideias opostas sem que você tenha se proposto a fazer isso. E então, se o seu texto é contraditório, ele é incoerente. Outro elemento que pode caracterizar a incoerência do texto é a tautologia, é a repetição das ideias. Você, lá na introdução do seu texto, diz que vai defender a ideia X. E aí você traz um argumento para defender a ideia X, repete esse argumento e, mais uma vez, repete esse argumento e conclui que realmente a ideia X é a melhor do mundo. Olha, mas você só trouxe a rigor um argumento. Seu texto foi incoerente, seu texto foi tautológico. Alguns alunos, infelizmente, fazem isso na prova. Não sei se por nervosismo, por descuido, ou porque realmente só tinham um argumento e querem reforçar esse argumento sem conseguir, mas o aluno coloca lá várias vezes o mesmo argumento, repete, repete e repete. Insisto, às vezes sem perceber. Terceira coisa, o texto será coerente se ele tiver relevância, ou seja, as ideias têm que estar relacionadas ao tema. Eu me proponho na introdução a defender a tese de que o Brasil é o país do futebol. Eu digo no primeiro parágrafo que o Brasil é bicampeão mundial masculino de basquete e campeão mundial feminino de basquete. Eu digo lá no segundo parágrafo que o Brasil ganhou vários títulos mundiais e Olimpíadas no vôlei. E eu digo que o Brasil é campeão mundial feminino de handebol. E eu concluo que o Brasil é o país do futebol. Olha, qual é o meu problema? Meus argumentos não foram relevantes. Eles não têm relação com o tema. Se eu estou dizendo, se eu quero defender a tese que o Brasil é o país do futebol, eu tenho que trazer argumentos do futebol, não argumentos do basquete, do vôlei ou do handebol. Bom, por fim, para que o meu texto seja coerente, ele tem que ter uma sequência, uma ordem lógica. As ideias têm que vir em ordem. Este é outro problema. Às vezes vocês escrevem texto que são mal ordenados, que são desestruturados. Isso vai prejudicar a coerência. O leitor não vai entender o que você quis dizer, se o seu texto for assim, mal organizado, mal ordenado. Eu tenho que acrescentar também, pessoal, que a coerência não é uma ideia absoluta. Eu não posso ler um texto e falar é coerente ou incoerente. O que a gente tem que dizer? Dentro do nosso contexto, o texto é incoerente. Ou, claro, dentro do nosso contexto, o texto é coerente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o texto faz sentido num contexto e não faz em outro. Eu preciso ver quem são os comunicadores, o que eles conhecem de mundo, qual é a visão deles,
qual é a expectativa deles numa conversa. Portanto, conforme os comunicadores, o texto que era incoerente pode se tornar coerente. Apenas para ilustrar aqui, veja esse texto. O réu foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão, devendo cumprir a pena em regime fechado. As penitenciárias de São Paulo não são adequadas e não oferecem condições satisfatórias, representando a falência do sistema carcerário. Peraí, o que o fato de uma pessoa ter sido condenada tem a ver com a falência do sistema carcerário? Qual é a relação da pena com o fato de as penitenciárias não serem satisfatórias? O que eu quis dizer com isso? Para onde que eu quero ir? Faltou aqui no meu texto coerência. Eu joguei 2 ideias, mas eu não amarrei. E veja só como a coesão e a coerência andam juntas. Quando eu amarro o texto, eu já preparo muitas vezes caminho para que a coerência surja. Olha esse outro exemplo. Fui ao cinema hoje, mas estou feliz. Espera aí. Quem vai ao cinema normalmente fica feliz ou infeliz? Cuidado. Lembram-se que eu falei do contexto? Conforme o contexto, eu posso ser uma pessoa que não gosta de ir ao cinema. Eu posso ser uma pessoa que fica brava quando vou ao cinema. Aí caberia dizer, fui ao cinema hoje, mas estou feliz. Só que se nós não conhecemos a minha personalidade, e se nós supormos que a minha personalidade é daquelas que gosta de ir ao cinema, a frase é incoerente. Porque se eu fui ao cinema, eu estaria feliz. A ideia seria de acréscimo. Seria um e. Fui ao cinema hoje e estou feliz. Veja como a conexão prejudicou a coerência. Por fim, outro exemplo. José tinha a expectativa de que seu time perderia à tarde. Se a pessoa tem a expectativa, ela está esperando. José espera que o time perca. Após o jogo, com a derrota, ficou decepcionado. Olha a incoerência. Se ele esperava perder, como que ele fica decepcionado? Quem espera alguma coisa não pode se decepcionar, porque essa coisa aconteceu. Portanto, nessas situações, eu tenho exemplos de textos incoerentes. Eu já aproveito aqui, pessoal, para falar também da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É aquela situação em que um texto aparece em outro texto. A intertextualidade é a referência a um texto feita por outro texto. Eu quero citar aqui para vocês 4 exemplos de intertextualidade. Primeiro, a paráfrase. Ela é muito usada, assim como a citação, de que eu falarei na próxima, que é a citação direta. A paráfrase é muito usada em textos científicos e em textos profissionais do direito. Você faz muitas paráfrases numa petição inicial, por exemplo, ou nos seus textos de respostas de prova ou trabalhos. O que é a paráfrase? É a referência feita a um outro texto com pequenas alterações. Também é conhecida como citação indireta. Então, o que é a paráfrase? É aquela situação em que você, escrevendo um texto, reescreve o texto de outra pessoa que está em algum livro, por exemplo, com as suas próprias palavras. Você vai, então, escrever o que está no outro texto, usando o seu jeito de falar, seu jeito de escrever, as suas ideias, mas respeitando aquilo que está no primeiro texto. Veja, por que aparece muito na petição inicial? Aparece na petição inicial porque na petição inicial costuma existir doutrina e jurisprudência. É comum que você reescreva a doutrina com as suas próprias palavras, dizendo, olha, o autor fulano de tal disse que isso. Você está reescrevendo o que ele disse com as suas palavras. Ou é comum que você reescreva também decisões da jurisprudência. Conforme o relator do tribunal X, a decisão fala disso e disso. Nesses casos, como eu disse, há uma paráfrase. Olha o exemplo aqui. Um artigo do Código Civil, ninguém pode reclamar o quê? Por uma obrigação anulada, pagou ao incapaz,
se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Olha a paráfrase da Maria Helena Diniz. O absoluto ou relativamente incapaz não terá o dever de restituir o que recebeu em razão do ato negocial contraído e declarado inválido, a não ser que o outro contratante prove que o pagamento feito reverteu em proveito do incapaz. A parte contrária, para obter a devolução do quantum pago ao menor, deverá demonstrar que o incapaz veio a enriquecer com o pagamento que lhe foi feito em virtude do ato negocial invalidado. O que aconteceu? A autora reescreveu o artigo 181 com as suas próprias palavras. Isso é uma paráfrase. Por outro lado, eu posso pensar na citação direta ou na transcrição. O que é a citação direta ou a transcrição? É quando eu recorto e colo o texto de outra pessoa no meu. Eu estou escrevendo um texto, eu estou no mundo da ciência, eu sei que um outro autor defendeu aquela ideia melhor do que eu não quero nem parafrasear esse autor para não correr o risco de perder o que ele disse, eu vou pegar um trechinho, vou copiar, vou recortar, vou colar o trechinho do texto dele. É o que eu fiz aqui, pessoal. Olha só, o Trubiliano definiu aí a transcrição ou a citação direta. O que eu fiz? Eu recortei e colei. E quando eu colei, eu coloquei entre aspas, para não cometer o crime de plágio. Isso é crime. O que eu fiz? Eu coloquei as aspas para deixar claro que o texto não é meu. E eu, por um dever ético e jurídico, citei a fonte. Eu disse de quem é o texto. Então, sempre que você citar, sempre que você transcrever um texto, você precisa tomar esses cuidados. Às vezes, se você está fazendo a citação no corpo do texto, e a citação é grande, você está escrevendo o seu texto, o que você faz? Você recua. Daí não precisa necessariamente ter aspas. Você muda a fonte e recua. Deem uma olhada nas regras da ABNT para a citação direta. E aí você pode pôr uma nota de rodapé, dizendo quem é o autor daquela passagem. Mas, se você quiser, no meio do seu texto, citar, você vai ter que abrir as aspas e fechar as aspas. Bom, nesses casos, temos uma transcrição ou uma citação direta. Por fim, eu posso pensar ainda no resumo. O que é o resumo? É quando eu escrevo um novo texto, condensando, diminuindo um primeiro texto. Eu extraio as ideias essenciais do texto e coloco num novo texto. Olha, nesses casos, eu busco objetividade e clareza. Eu quero só resumir, eu quero só reduzir o primeiro texto. Eu quero só condensar o primeiro texto, sem a minha opinião. Por quê? Se eu puser a minha opinião, o resumo vira resenha. O que é a resenha? É um resumo crítico. Você condensa e traz a sua opinião. Você vai ao cinema. Você quer saber só sobre o que fala o filme. Você vai ver o resumo do filme. Ah, mas você quer saber também se o filme é bom ou ruim. Você vai ler uma resenha. Você vai ler, então, a resenha de um crítico de cinema, preferencialmente, claro. Ou você vai pedir a opinião de um amigo. O amigo vai falar para você um pouquinho do filme e vai também, então, compartilhar a opinião dele a respeito do filme. Bom, com isso, já vou falar, tá, Beatriz, dá dois. Com isso, eu avancei o tanto que eu queria na matéria. Então, eu queria, como eu me propus no início, dar mais 2 ou 3 passos dentro da A2, dentro da matéria, e eu vou agora falar da A1. Só para sintetizar a matéria, eu estou falando de texto. Hoje eu falei que o texto tem que ser coeso, eu tenho que costurar as partes do texto, e eu falei que o texto tem que ser coerente. O texto coerente, ele não é contraditório, ele não é tautológico, ele tem argumentos relevantes e ele segue uma ideia lógica. Pense sempre nisso quando você for fazer uma resposta para a prova e quando você for fazer uma petição inicial. Veja se seu
texto de uma petição inicial, por exemplo, não está repetitivo, tautológico, se os argumentos são relevantes e se você colocou o seu texto numa ordem lógica. Bom, e eu terminei aqui falando da transcrição e da citação, tá? E falei da citação indireta, da citação direta, do resumo e da paráfrase. Na A2, então vamos falar um pouquinho da A2, para eu falar também um pouquinho da A1. Eu preciso apresentar para vocês meus critérios de correção da A1. Então, Beatriz, você pergunta se o máximo é de 2 páginas, tirando bibliografia e capa. Isso, é isso mesmo, Beatriz, já estou respondendo, então. Acho que também estou no final da aula, quase, né? Do meio para o final, vamos dizer assim. Então, Beatriz, são 2 páginas no máximo, tirando bibliografia e capa. Mas eu acho que dá até para você responder com menos. Eu vou lembrar aqui qual é a A2, eu já falei na aula passada, está lá no vídeo, mas eu vou lembrar para vocês aqui. Isabela, eu vou olhar aqui a sua nota, tá? Eu ainda não, eu não estou focando na D1, eu vou voltar, eu fiz uma pausa na D1, não é que eu parei ou que eu esqueci, porque eu estou focando mesmo na A2 agora, tá? Depois eu volto para ela e eu eventualmente volto a conversar com você. Eu só lembro para te tranquilizar que até o final do semestre eu consigo alterar a nota, tá bom? Então eu vou ver o que aconteceu, por que ela não foi lançada. Se der, eu já vejo agora, antes de começar a próxima aula. Se não, na sequência, eu vejo. Eu não sei se você já fez a observação no mural, se não, apenas para segurança de que eu não vou esquecer, registra lá no mural, mas eu penso em depois a gente pegar uma aula só para nós resolvermos todos os problemas de nota, e meio, tá um terror, já estava um terror, eu consegui ver um ou outro e-mail, um desses dias, eu praticamente não abro meus e-mails, então põe lá no mural, por gentileza, e desculpe, viu, tá um caos, ótimo, eu vou achar no mural, se foi lá no mural genérico, eu vou achar e vou te responder, vou te atender por lá. Só espera, segura um pouquinho, ainda vai demorar mais alguns dias, tá? Mas eu volto. Deixa eu ver aqui a Juliana. Vocês não estão achando um artigo? Vamos falar então mais um pouquinho, né? Na Constituição não entra, pessoal, eu pedi em lei. Tecnicamente, a Constituição não é uma lei. Eu estou pensando em lei ordinária e lei federal. Então, não adianta procurar na Constituição. Códigos são leis, pode ser. Municípios também. De repente, se você encontrar um artigo longo, Juliana, ele está violando um dos incisos. Paciência, se for tudo que você achar, ainda que não pareça obscuro num primeiro momento, você pode justificar, falar que o grupo procurou, e o que melhor encontrou foi isso, tá? Mas eu vou voltar lá para quem sabe dar uma luz para vocês, tá bom, Rafael, também. Então, nesse mesmo sentido. Beatriz, né, é um desafio, eu tenho um pouquinho de noção, não é uma tarefa tão fácil assim, tá? Então é um desafio, é um pouquinho difícil mesmo, viu, pessoal? Professor, Oi. com licença, boa noite. Boa noite, quem é? A Juliana. Ô, Juliana, não precisa pedir licença não, viu? Tá em casa. O nosso grupo achou um artigo 618 do Código Civil. Tá, Porém, ele é longo, só tá. que ele só vai cumprir o requisito da alínea B. E a resposta, ela vai ficar muito objetiva. Tem algum problema? Nenhum, você Nenhum? achou. Não vai ter problema porque se o texto ficar, a resposta ficar muito curta. Eu vou, ô, Juliana, qualquer coisa você volta, tá? Tá. Eu vou lá para A2, vou falar de novo, então, um pouquinho dela, já que vocês estão tendo essa necessidade. Não há nenhum problema. Deixa eu ir lá para ela, e aí, se for o caso, como eu disse, você volta, tá bom? Ok. Mas não tem problema, não. Muito obrigada. De nada. Vou compartilhar aqui a tela, gente, para facilitar. Então, nós estamos falando da A2, né? Eu vou me eximir de voltar a falar do enunciado geral. Nós estamos pensando aqui, aliás, a entrega foi prorrogada, viu? Sabrina, que perguntou aqui, não sei se está aí presente, a entrega foi prorrogada para o dia 17, eu já ajustei no calendário de vocês.
Então, primeiro, pensando no inciso 1º, artigo 11 da lei complementar, transcreva. Gente, hoje eu falei de transcrição, tá? É citação direta. Cita o número da lei, cita o artigo e cita o conteúdo. Quer dizer, transcreva, copie e cola o conteúdo. Só isso, a primeira parte da atividade. Só que você tem que trazer um artigo de lei. É o artigo inteiro, falei já para vocês que pode pôr 3 pontinhos se ele for muito grande, mas tem que trazer a parte que não é clara, preferencialmente o caput, mas pode ser também parágrafo ou inciso, desde que você traga o artigo inteiro. Tem que ser lei válida. Pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar, pode ser lei federal, estadual ou municipal. Então, só para retomar a primeira parte, é só citar número da lei, se a lei é federal, estadual ou municipal, e citar. Então, copiar e colar o conteúdo do artigo. Isso é a questão 1. Olha na rubrica. Então, sempre, Juliana, você que está insegura, quem mais estiver inseguro, vê se está cumprindo a rubrica. Eu vou só fazer o xizinho, como eu já fiz com a A1, tá? Se vocês olharem para a A1, eu só fiz o xizinho na rubrica. Toda A1 tem que ter essa rubrica corrigida aí no Class. Eu corrigi a partir disso. Então, o artigo é claro? Se o artigo não é claro, se você citou direitinho, você já tem 5 pontos, tá? Aí tem os outros requisitos, que estão na segunda questão. O resto da rubrica, perdão, a questão da norma culta está em tudo, mas o resto da rubrica praticamente está na segunda questão. Indique a linha que foi violada, justificando. Tá para responder, porventura, de um modo bem sucinto. Cuidado só que 8 pontos estão na justificativa. Então, veja se você está fazendo um texto claro, justificando por que houve a violação. E é essa daí, Juliana, que passa a ser sua preocupação, tá? Olha para a linha e veja se você está conseguindo justificar. Então, a primeira coisa aí, voltando para o enunciado, né? Voltando para o enunciado. Ô, Beatriz, nossa, aliás, eu vi aqui, né? Eu ia falar, mas eu vi a sua pergunta, Beatriz. São 400 mil leis no Brasil, hein? É muita coisa. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes com outros afazeres. Entra no site do Planalto, vai abrindo lei. Vocês vão achar, vai dar trabalho, mas vocês vão achar, tá? Depois, eu penso até a gente aproveitar isso, se a gente tiver respostas boas, e disseminar aí o que for achado, ou em WhatsApp, perdão, WhatsApp não, Instagram, de alguma forma a gente criar algumas postagens em cima disso. Mas eu estou fugindo aqui, eu estou saindo da questão. Olha só o que é a atividade de vocês, pessoal. E aí, para dar segurança para você também, Juliana. A primeira atividade é a pesquisa. Por que vale 5 pontos você citar o artigo de lei? Porque você está pesquisando. Então, eu estou dando a nota pela pesquisa. A segunda atividade que eu estou avaliando, a rigor, é a essência da teoria geral do direito. Você pode não ter reparado, mas o que eu estou fazendo para você? Eu quero que você pegue um fato. Qual é o fato? Uma lei mal escrita. Por coincidência, o fato é uma lei. É só uma coincidência. Mas você tem um fato, a lei mal escrita. E você tem uma lei. Eu estou pedindo para você fazer o exercício típico da teoria geral do direito, que é pegar a lei e enquadrar a lei no fato. A rigor, qual é a lei? Uma das alíneas do artigo 11, inciso 1º da Lei Complementar 95. Você vai pegar uma das alíneas, não precisa ser mais do que uma, tá, Juliana? Só uma. Você vai pegar uma das alíneas e vai enquadrar no fato. A isso, na teoria geral do direito, nós chamamos de aplicação da lei. Então você vai fazer o singelo ato da aplicação da lei. Você tem que mostrar que aquele fato, qual é o fato? A lei que não é clara, a lei mal escrita. Que aquele fato foi previsto por uma linha da lei. É como se você estivesse olhando para uma conduta e pegando uma tipificação penal
e aplicando a conduta. A esse processo nós chamamos de subsunção, nós chamamos de aplicação da lei, nós chamamos de enquadramento do fato à lei. Tudo bem? Então, essa atividade é a essência da teoria do direito. Eu tentei casar as duas coisas. Portanto, o que eu estou avaliando? Você pesquisou? Você encontrou o fato? Primeiro passo. Segundo passo, o que eu estou avaliando? Olhando para o fato, você encontrou a lei certa? Só que eu já dei uma baita dica para você de qual é a lei, né? Eu já, na verdade, estou trabalhando com 4 normas, com 5 normas, A, B, C, D e E, as 5 alíneas do inciso primeiro. Então, você encontrou a norma e o último item. Você, então, justificou esse enquadramento? Você fundamentou esse enquadramento? É essa atividade, tá, pessoal? Por isso que, de repente, você vai ter feito meia página de resposta e vai tirar a nota máxima. Porque eu estou avaliando todo esse processo de você ter encontrado o artigo, ter aplicado a linha correta e ter fundamentado de modo plausível essa aplicação da linha, tá? Legal, né, Rafael? Qual que é a pergunta aqui do Caio? Deixa eu achar aqui, Rafael. Eu não achei aqui, eu não sei se não apareceu para mim, tá? Não achei aqui. É exatamente isso que o Caio falou. Realmente eu não achei aqui. Sumiu do meu. Aqui, achei agora, tá? Desculpa, viu, Caio? Na questão 1, precisa de justificativa ou apenas transcrever o artigo e a lei? Não, não precisa de justificativa. Eu estou avaliando a tua pesquisa, tá? E eu acho que você entendeu também, né, Rafael, depois que você perguntou. Então, na questão 1, eu estou avaliando a pesquisa. Na 2, a justificativa, tá? Na verdade, eu disse isso para vocês, tudo isso era uma questão só. Só que eu desdobrei, porque houve pouco tempo entre a A1 e a A2. Então, ao invés de eu colocar uma segunda questão, que eu tratava da petição inicial, do texto, petição inicial, eu preferi desdobrar a primeira questão. Tá? E eu achei que ficou melhor assim, particularmente. E eu achei legal também que eu consegui casar, eu já tinha feito isso, mas eu consegui casar a teoria geral do direito com a língua portuguesa. Beatriz, aqui você pergunta excesso de vírgulas. Pode, pelo que eu entendi aí da sua afirmação, se você achar um artigo com um monte de vírgula e isso de alguma forma estiver prejudicando o entendimento, você vai dizer que sim, né? Você vai fundamentar na linha, você vai, sim, encontrar um caso, um exemplo interessante e vai mostrar que está havendo descumprimento da linha citada. Então, me parece plausível e pertinente. Pessoal, eu vou só falar aqui 2 ou 3 coisinhas da A1, embora esse assunto também não tenha se encerrado, tal qual a D1, tá? Esse assunto não se encerrou, mas eu quero só falar aqui 1 ou 2 coisinhas para vocês entenderem um pouquinho melhor como que eu usei a rubrica, tá? Então, permitam-me ir até lá. Repito para quem não estava no início, eu marquei a próxima aula para 7h30, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Então, na próxima aula, nós vamos começar às 7h30. Na A1, o que eu olhei? Eu tenho uma rubrica que apareceu para vocês, assim eu espero, para quem enviou a resposta, e eu marquei na rubrica questão 1 e questão 2 e corrigi a partir da rubrica e não tirei nota naquela questãozinha de 1 página por questão. Então, primeiro, uso da norma culta e a estrutura formal do texto. Depois, enunciado e desenvolvimento, é a questão 2. Questão 3, a fundamentação. Vamos entender isso lá nas questões. Apresente elementos do processo de comunicação de uma lei ordinária federal. Gente, desculpe, mais claro, impossível. Lei ordinária federal. Eu não falei de projeto de lei.
Muitos perderam ponto na compreensão do enunciado, porque falaram quem cria um projeto de lei. Alguns foram muito bem, falaram quem cria o projeto de lei e falaram depois que ele virá lei, e quando virar lei, quem é o emissor é o Poder Legislativo, e eu aceitaria, sim, reflexões sobre o presidente da República que manda publicar a lei. Então eu aceitaria aqui Poder Legislativo e Presidente da República. Quem cria a lei é o Poder Legislativo, mas quem manda publicar no Diário Oficial é o Presidente da República. Mas não dá para aceitar aqui quem cria o projeto de lei. Aí é complicado. Receptor, outro problema. Quem é o receptor da lei? Toda a sociedade. Para qualquer lei. Ah, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, o receptor é criança e adolescente. Peraí. E o pai da criança? E a mãe da criança? E o vizinho da criança? E o promotor? E o delegado? Todos são receptores. Alguns recebem direitos com a lei. Outros recebem deveres. Além disso, qual é a mensagem? O próprio conteúdo da lei. Os artigos da lei compõem a mensagem. Qual é o código? Houve variações, mas eu pensei inicialmente, quando eu falei inclusive da sentença, na linguagem jurídica. E o meio? De novo, quando eu falei da sentença, eu falei que era o Diário Oficial. Mas você poderia ter dito aqui o meio papel, livro, desde que você explicasse, né? Agora, código é um tipo de lei. O código não é o meio de divulgação da lei. Nem toda lei tem o formato de um código. Tem lei que não é um código. Tem lei que é um código. O código é um tipo de lei. Então, o meio, você pode pensar aqui no meio digital, na internet, alguns citaram isso, tudo bem, tá ótimo. Então, fundamentalmente, muitos cometeram probleminhas aí de compreensão do enunciado ou não justificaram por que aquele é o emissor, por que aquele é o receptor e assim por diante. Aqui, apresente 3 características da linguagem utilizada nas redes sociais. Parece que ninguém assistiu a aula, pessoal. Quando eu dei a aula, eu falei da língua escrita e da língua oral. E falei que eu estava pensando na língua escrita, a antiga. Da língua escrita de antigamente, nas cartas. E aí eu apresentei várias características e falei, olha, vocês vão ter que pegar isso e falar um pouquinho das redes sociais. Mas tudo bem. Ainda assim, muitos falaram da oralidade, muitos falaram de recursos não verbais, juntos de recursos verbais. Talvez aí o grande problema tenha sido de você realmente unir o que você estava escrevendo com o enunciado. Por que aquilo é uma característica da linguagem na rede social? Por que aquilo é uma característica da linguagem no WhatsApp? Muitos aí jogaram a resposta. E aí perderam ponto, sobretudo na fundamentação, tá, pessoal? Então, de modo aí muito sucinto, era mais ou menos isso que eu esperava de vocês na A1. Tudo bem? Agora, para a A2, eu sugiro que reassistam ao primeiro vídeo e que assistam de novo, quem precisar, das 2 ou 3 coisinhas que eu falei neste vídeo. Dito isso, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem mais algum questionamento? Eu reitero, peço a vocês, então, que comecemos a próxima aula às 7h30, porque nós temos mais 2 aulas para encerrar o nosso semestre letivo. E eu insisto, como eu já passei as atividades há algum tempo, o meu pretexto para vocês começarem mais tarde, para nós começarmos mais tarde, era que vocês pudessem ver os vídeos e fazer as atividades no momento inicial que eu passei para vocês, tá? Então, nesse sentido, como acredito que nós temos aula, eu tenho aula, acredito que vocês também, no segundo horário, eu vou começar a tomar as providências para o nosso encerramento. Mas eu fico à disposição de vocês.